para Jesus nesta noite. Glória a Jesus, aleluia, Senhor da glórias. Grande Deus. Glória a Jesus. Tu és fiel, Senhor da glória. Saúde a igreja, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem tomar os vossos assentos, amém? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Tu és fiel, Senhor Nós da glória. temos pouco tempo e eu quero ser breve. Na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, os irmãos puder acompanhar aí, capítulo 5 da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, amém? Glória a Deus. Vou ler aqui inicialmente um versículo, e depois nós iremos meditar em outros versículos da palavra de Deus. Amém, irmãos? Amém. Capítulo 5, o versículo de número 12. Onde nos diz aqui o texto: por um homem vieram o pecado e a morte, e por um homem também veio a graça. Amém? Os irmãos encontraram Romanos capítulo 5, versículo 12, nos diz assim: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecarão. Amém. Inicialmente, nós podemos entender, através desse versículo da palavra de Deus, que o pecado é a causa da morte na vida do ser humano. Porque nessa mesma carta, no capítulo 6, versículo 23, diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. O nosso amado irmão estava aqui adorando o nosso Papai do Céu. Aleluia. Não é? E falando na letra do hino sobre a pessoa de Jesus. Porque na verdade o antídoto do pecado é Jesus. Ele é o antídoto para o pecado. Por isso que o apóstolo João, no Evangelho, no capítulo 1, o versículo 29, ele diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Louvado seja Deus. Agora, interessante, pastor, nós analisarmos, não é? Que esse versículo que João Batista profetizou naqueles dias, dizendo que o Filho de Deus, Jesus Cristo, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia, Deus. Mas, em contrapartida, nós podemos entender que esse versículo está dizendo que Jesus tira o pecado do mundo.
Mas, no entanto, o pecado continua na face da terra. Não é? Como que eu vou então entender esse versículo? E o interessante é que o verbo está no tempo presente. Quando João diz, eis o Cordeiro de Deus que tira, é no presente. Não está dizendo que tirou ou que vai tirar. João está dizendo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Está no presente. Mas o pecado continua no mundo aí. E agora? E se nós não vigiarmos, nós seremos dominados pelo pecado. Mas então, como que eu posso entender esse versículo que João Batista profetizou? Ora, o pecado entrou no mundo por um homem, como nós lemos. Não é assim? O pecado entrou no mundo por intermédio de um homem, porque ele não vigiou, desobedeceu a ordem que Deus deu lá no jardim. E por intermédio da desobediência de Adão, a morte também entrou nesse mundo. E todo homem está fadado a morrer. Na carta aos Hebreus, tem um versículo, né? Que diz que ao homem está destinado a morrer uma só vez. Vindo depois disso, o juízo. Após a morte, segue-se a juízo. A pessoa que não crê em Jesus Cristo, a pessoa que não deposita a sua fé no Cordeiro de Deus, quando ele partir deste mundo, ele vai estar aguardando o dia do juízo final, para ser julgado pelos seus pecados. Mas graças a Deus que nós que cremos em Jesus Cristo, que aceitamos o Filho de Deus como nosso advogado, não é? E ele é advogado fiel. Então nós não estamos preocupados com o dia do juízo final. Eu não preciso me preocupar com o dia do juízo final, porque os nossos pecados já foram sanados, já foram perdoados por Deus, por intermédio do seu Filho, o Cordeiro de Deus, como disse João, que tira o pecado do mundo. Mas eu disse que o pecado continua no mundo aí, né? Para quem não sabe, a palavra mundo, dentro aqui da Bíblia, tem mais de um sentido. A palavra mundo. Nós temos a palavra mundo no sentido de cosmos, não é? Temos a palavra mundo no sentido do planeta Terra. Podemos dizer que é o mundo em que vivemos, que é o planeta Terra.
Mas a palavra mundo, em alguns versículos da Bíblia, em alguns textos da Bíblia, quando fala mundo, não está se referindo ao planeta Terra. Não está se referindo ao cosmos, mas está se referindo ao ser humano. Em alguns textos, a palavra mundo se refere ao homem, ao ser humano. Quando Deus diz, através do apóstolo João, não é, no capítulo 3, versículo 16 do Evangelho de João, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nesse texto, observe bem que a palavra mundo não está se referindo ao cosmos, não está se referindo ao planeta Terra, porque Deus não vai salvar o planeta Terra, mas a palavra mundo está se referindo aos seres humanos. Aleluia, glória a Deus. Porque Jesus morreu naquela cruz para salvar, para redimir, para resgatar a humanidade. Então a palavra mundo se refere aos seres humanos. Aí, o pecado é a causa da morte. E também será a causa da condenação eterna na vida daqueles que não crê em Jesus Cristo. Então a coisa é muito séria, não é? É coisa muito séria. E o pecado, eu posso considerar como sendo um adversário, não é? O pecado é um adversário. E é muito difícil de ser vencido, hein? Não é fácil para vencer o pecado. Mas, graças a Deus, que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele venceu por nós. Não é? Lá naquela cruz, Ele venceu lá a morte, não é? Venceu o diabo, venceu o pecado também. Quando Ele entregou a sua vida e deu aquele brado dizendo, está consumado. Glória a Deus. Então nós podemos dormir tranquilo. O pecado, nós podemos qualificar o pecado, pelo menos de três maneiras. Natureza, culpa e prática. O pecado traz todas essas consequências na vida do ser humano. Natureza, culpa e prática. Porque quando o homem nasce, ele já nasce com a sua natureza contaminada pelo pecado. E ele nascendo com a sua natureza, como disse o salmista, em pecado me concebeu a minha mãe. Não é assim? O salmista, ele diz no salmo que em pecado, se não me falha a memória, salmo 51, por aí afora. Os irmãos que são leitores da Bíblia sabem, amém? Em pecado me concebeu a minha mãe. A natureza do homem, quando ele é concebido, quando ele é gerado, ele já nasce propenso ao pecado
ele já nasce debaixo de uma condenação. Aí vem o processo da culpa. E depois o processo da prática. Porque a pessoa vai ser condenada por aquilo que ela pratica. É através da prática que vai então, a pessoa vai ser julgada no dia do juízo final. Aí tem pessoas que pensam assim, mas e a criança? A criancinha assim, ó. Começa a benção aqui, ó. Ela já nasceu debaixo da condenação. Não é? Porque já nasceu com a natureza contaminada pelo pecado. Não é assim? Mas a condenação não é tão somente pelo fato da natureza pecaminosa, mas é pelo fato da prática do pecado. Quando a pessoa passa então a praticar conscientemente o pecado, passa a praticar conscientemente o que é mal, então ela está apta a ser julgada pelas suas más práticas e ser condenada. É isso. Porque eu particularmente não acredito que o nosso Criador, que é um Deus cheio de misericórdia, longânimo, compassivo, benigno, vá condenar uma criança que ainda não sabe discernir o bem e o mal. Mas a partir do momento que a pessoa tem consciência, tem entendimento do que é bom, do que é mal, e ela opta em praticar o mal, será réu de juízo. É o que diz a palavra. Essa pessoa passa a ser réu de juízo. Mas o João Batista, ele diz que o Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo. Novamente estou batendo nessa tecla. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas, irmãos, entenda bem, essa palavra só funciona na vida daqueles que aceitam e crê. Esse versículo só funciona na minha e na tua vida. O pecado, a condenação do pecado foi tirado da minha e da tua vida. O efeito condenatório do pecado. É nesse sentido que o versículo se cumpre em nossas vidas. Porque o pecado está aí no mundo. Literalmente o pecado não saiu do mundo. Mas o poder condenatório do pecado, Jesus eliminou esse poder condenatório da minha e da tua vida. É isso que o versículo está se referindo. Quando lá em Romanos, não é? Capítulo 8, versículo 1 diz o quê? Porquanto agora nenhuma condenação há
para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, Jesus tirou o pecado do mundo, tirou da minha e da tua vida, porque nós acreditamos na sua palavra, nas suas promessas e no seu sacrifício vicário. Então, na minha e na tua vida, esse versículo se cumpre, mas não na vida daqueles que estão lá fora. Amém? Será que os irmãos estão entendendo? Ou os irmãos estão ficando com dúvida? Aleluia, Deus. Jesus, o Cordeiro de Deus, tirou o efeito condenatório do pecado sobre as nossas vidas. Amém? Porque se não fosse o Cordeiro de Deus, se não fosse o sacrifício vicário do nosso Senhor Jesus Cristo, nós ainda estaríamos também debaixo de condenação. Mas, como o Cordeiro de Deus se ofereceu, não é? Imaculado, santo, justo, como sacrifício a Deus, então esse sacrifício voluntário do nosso Senhor Jesus Cristo tirou de sobre a minha, de sobre a tua vida, o efeito condenatório do pecado. Mas a morte não. Mesmo nós recebendo o perdão dos nossos pecados, dos nossos delitos, ainda estamos fadados a morrer. Mas não temos que temer a morte, não. Eu sei que tem pessoas que não querem morrer de jeito nenhum, não é? A vida aqui é tão boa, né, irmão? Aí qualquer enfermidade, a pessoa às vezes nem tem a fé, né? Como a nossa irmã que veio aqui testificou, que ela mesma fez uso lá do óleo ungido, e ela mesma se medicou. Como o pastor também testificou aqui, que ele também orou pela sua esposa e Deus operou um milagre. Porque Deus é fiel. Deus é fiel. E Ele tem compromisso com a sua palavra. Mas eu sei que é difícil nós aceitar ou entender, não é? O fato de nós termos que passar por esse processo difícil que é a morte. Quanto mais nós pudermos ficar lá no fim da fila, é melhor, não é não? Nós sempre queremos estar lá no final da fila, quando se fala de morte. Agora, quando se fala de Caixa Econômica, a gente quer ser o primeiro. Não é assim? Falou de Caixa Econômica Federal, quero estar lá na frente. Agora falou de morte, quero ser o último, né? Ficar lá no final da fila. As pessoas podem entrar na minha frente, podem cortar a fila. Mas, irmãos, a morte para o cristão é um meio de nós nos aproximar mais e mais
tem que temer a morte, não. Porque ela foi vencida por Jesus. E ainda que eu morra, eu tenho a certeza que eu vou ressuscitar. Nós iremos ressuscitar. Mas melhor é ficar vivo, não é? E aguardar o dia do arrebatamento. Mas nós sabemos, irmão, que nem todos nós vamos ter esse privilégio, não é? No dia do arrebatamento, eu particularmente, que já estou com uma idade assim um tanto avançada, eu particularmente não tenho assim tanto essa expectativa, essa esperança de ser alcançado pelo arrebatamento ainda vivo, sem experimentar a morte. Mas seria bom, não é? Bom é ter esperança, não é assim? Que diz a palavra de Deus. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Então eu, particularmente, não vivo assim, correndo muito atrás de médico, não. De vez em quando dá uns probleminha de junta, não é? Uma dor aqui, outra dor ali. Mas a gente vai clamando a Deus e Deus vai entrando com providência. O médico é bom, não é? A medicina é boa. Não tenho nada contra a medicina nem contra os médicos. A minha luta é contra o pecado. A luta do cristão é contra o pecado. E o mais difícil ainda é porque o pecado, ele habita em nós. O pecado habita na nossa carne. Essa é a parte mais difícil. Porque para onde eu for, a minha carne vai junto comigo. Não é assim? Já passou as horas. Nós temos, irmãos, pelo menos 3 inimigos declarados. Temos pelo menos 3 inimigos. Não é o Lula, não. Nós temos o nosso adversário, que é astuto, enganador. Nós temos o mundo onde nós vivemos, não é? A sociedade que está aí ao nosso redor, onde nós fazemos parte dessa sociedade. E temos a nossa própria carne. Porque na carta aos Gálatas, se os irmãos observar, não é assim no capítulo 5, onde fala da luta do Espírito contra a carne, não é assim? A luta do Espírito contra a carne. Então, o meu maior adversário não é o diabo, não é o mundo, é a minha própria carne, que é o meu maior adversário. E eu preciso vencer a minha carne. Essa é a parte mais difícil. É nós vencer a nós mesmos, vencer a nossa natureza adâmica, não é? A nossa natureza pecaminosa que nós herdamos do primeiro homem. Na carta aos Romanos, nós não lemos: por um homem entrou o pecado no mundo. Não é assim? Então, irmãos, nós herdamos essa natureza caída. E essa natureza pecaminosa, essa natureza caída, para
todo lugar que nós se locomover, ela vai conosco. Não tem como nós nos desvencilhar da nossa carne. Imagina se eu pudesse sair de casa e deixar a carne lá. Não é? Ó, fica aí, carne, que eu vou ali. Mas não tem jeito para nós nos desvencilhar da nossa carne. E é a nossa própria carne que nos faz pecar. Porque o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo de Deus, mas também habita o pecado na nossa carne. Aí o que nós devemos sempre fazer, temos que deixar o Espírito Santo de Deus nos guiar, nos conduzir. Louvado seja Deus. Porque diz também aqui na carta de Romanos, que aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. E nós estamos aqui porque nós somos filhos de Deus. Amém? Somos filhos de Deus. Independente, não é, da circunstância adversa que o mundo oferece. Independente das astutas ciladas do diabo. Independente da nossa natureza pecaminosa, nós somos filhos de Deus, porque fomos regenerados. É isso. Aquele hino da harpa, né? Nasceste de novo, anda já com Deus, pertences ao povo que vai para o céu. Tens a lei escrita no teu coração, em ti já habita plena salvação. Que Deus em Cristo continue nos abençoando. Nós somos verdadeiramente filhos de Deus, por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, nós sempre devemos glorificar, exaltar, adorar, bendizer o seu santo e glorioso nome. Assim que Deus em Cristo continue nos dando graça, nos ajudando a perseverar, não é? Porque Deus diz que na nossa perseverança nós alcançamos, irmãos, a salvação. Na nossa perseverança, seja perseverante, não desanime não. Como diz aquele corinho, a luta vem e passa. Não desanime não. Quem crê em Jesus Cristo já tem a salvação. Não tem dúvida nenhuma. Porque Deus é quem prometeu. Não foi o pastor Dionísio que prometeu, foi Deus. A promessa é de Deus. E Ele é fiel para cumprir. Amém? Que Deus nos abençoe e retorne a palavra, pastor. Glória a Deus. Graças a Deus. Exaltado é o nome do Senhor Jesus. Nosso Deus
Nosso Deus é maravilhoso, igreja. Nós vamos ficarmos de pé, vamos orar, agradecendo ao nosso Deus nesta noite. Quero agradecer a todos os irmãos que compareceram para se alimentar da palavra do Senhor e receber de Deus tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. Aleluia! Vamos falar com o nosso Pai. Deus querido, Deus amado, Senhor, muito obrigado, Deus, por este culto nesta noite na tua presença. Continua abençoando o teu povo, a tua igreja nas tuas mãos. Dai graça, dai vitória, fortalece as nossas vidas nas tuas mãos, Deus. Abençoa aqueles que não vieram, Pai. Tenha misericórdia, dai graça e força para